Boa noite, tudo bom, gente? Estamos aqui na nossa sexta aula, o nosso sexto momento de encontro, para falar um pouco mais sobre gestão para todos vocês. Eu fico sempre com o celular aqui do lado, com a lista dos participantes, quem está sempre aqui ouvindo e participando, interagindo. Eu acho que da última vez, Cecília já está aí também, né, Cecília? Da última vez eu prometi que você iria no escritório para poder levar sua gerente para a gente poder conversar com ela. E eu queria abrir hoje também, mais uma vez, depois eu vou repetir, tá? Que eu tô vendo que as pessoas ainda estão aqui entrando. Vamos sortear uma das pessoas que fizeram uma das perguntas para a gente poder levar lá no escritório ou a gente fazer algum encontro presencial para poder dirimir ou resolver alguma das dúvidas que surgirem, tá? Mas vamos dar prosseguimento. Acho que as pessoas estão entrando ainda. E seria interessante vocês, né, cada um fazer as perguntas, ou seja, analisar o que que vai ter de interação com relação à aula de hoje. Hoje o objetivo é a gente falar sobre feedback, né? Como a gente faz para avaliar um colaborador, entender o que que ele pode mudar, ele cometeu algum erro, aconteceu alguma coisa específica, a gente faz sempre avaliações periódicas para a gente conseguir resolver isso. E a avaliação ela serve exatamente para você ter material. Lembra dados? O tempo todo eu falo sobre dados. A avaliação ela serve para você ter dados para conversar com esse colaborador, entender se ele precisa mudar em alguma coisa, se ele precisa melhorar, se ele precisa crescer, se ele está exemplar, ou seja, se ele está atingindo os resultados, os objetivos, se ele é engajado com o time, se ele é pontual. Eu vou ensinar vocês a entender o que que a gente pode avaliar dentro de cada nível de colaborador na empresa de vocês, tá? E aí eu vou começar, vamos lá. Então, começando, né? Você sabe dar feedback ou você só sabe apontar erros? Então, a primeira coisa que eu gosto de ensinar é como dar feedback. Você tem que trazer a pessoa para perto de você. É muito fácil eu olhar para alguém e falar assim, olha, você errou, isso não está certo, isso não pode acontecer. É diferente de você sentar, trazer a pessoa para o seu lado e, de certa maneira, conseguir falar para ela o que realmente você quer. Uma das coisas que a gente mais praticou no escritório nos últimos 2 anos, lá na MAI, foi dar feedback. Então, numa das palestras que a gente teve de workshop, né, a gente, relembrando aqui, a gente faz um workshop todo janeiro, onde eu fecho o ano anterior e abro o ano seguinte, e a gente trouxe um dos palestrantes para falar sobre feedback. A gente entendeu que um dos pontos que existe um gap ali entre a comunicação do nosso time. Eu acho uma coisa sobre a seu respeito, né? A respeito do meu colega. O meu colega às vezes acha alguma coisa a meu respeito e a gente não consegue se conversar. Aí, em vez da gente falar diretamente para a pessoa, a gente vai pro coleguinha e aí a gente fala. E aí isso começa a virar uma fofoca. Então, dentro da estrutura de empresa, a gente tem que evitar ao máximo um falar do outro. Então, o ideal é a gente falar direto para a pessoa. Então aqui eu vou ensinar um pouco da coisa do feedback geral, né, de como avaliar um colaborador e dar um feedback para ele, mas vez ou outra eu vou pincelar isso de como dar um feedback para a pessoa, certo? Então vamos seguindo. Você sabe como seus colaboradores estão contribuindo ou não para os resultados do seu escritório? Porque às vezes a gente acha que eles estão contribuindo. Quando a gente faz uma avaliação, a gente entende que eles realmente não estão. E é muito importante, a gente está passando agora, nesse presente momento, por uma avaliação dos CLTs lá na MAI. E a gente consegue ver nitidamente, inclusive um comparativo entre as pessoas. Quem é mais pontual, quem é mais, né, quem é mais assíduo, quem ajuda mais o time como um todo, ou seja, quem é aquela pessoa que está disposta, está entregando além do que o cargo daquela pessoa solicita. Então é importante a gente conseguir entender o que que é importante analisar numa avaliação e como dar esse feedback para o colaborador, tá? Então vamos lá, objetivos da avaliação de desempenho e o que ocorre na falta dela. Então a gente vai sempre enaltecer aqui o lado bom, né, de quem executa isso e trazer o que seria o lado negativo, ou seja, quem não está executando, o que isso causa diretamente no time, na empresa como um todo, tá bom? Então vamos lá.
Melhorar a performance individual da equipe. Então, quando a gente faz uma avaliação, necessariamente você consegue dizer para aquela pessoa: você está falha nesse ponto, você precisa melhorar e você precisa fazer uma próxima avaliação onde você usa os dados das duas para conversar novamente. Então, tem que ser uma coisa contínua e tem que ter uma certa frequência. Essa frequência são vocês que vão determinar dentro da empresa de cada um, correto? Ajudar na tomada de decisão. Então, quando você faz a avaliação, você tem dados. Com dados, você pode analisar se você vai fazer uma promoção dessa pessoa, se você precisa fazer um treinamento específico, porque ela está falha em algum ponto. Você possivelmente vai fazer um desligamento. Então, a melhor coisa para você tirar alguém do seu time, você avalia, monitora, dá um tempo para aquela pessoa melhorar. Se aquela pessoa não melhorar, né? Você dá um tempo para ela se ajustar, você avalia ela novamente. Se ela não melhorar, aí você chama para uma conversa e ali você tem material suficiente para fazer um desligamento, tá? Em virtude, principalmente de uma pessoa que você já está observando que está falho em algum ponto, de repente seja até melhor diminuir a frequência dessa avaliação. Tá? Então chama, conversa. Nessa conversa você expõe todos os pontos. Olha, realmente eu estou notando que está acontecendo isso, isso e isso. Eu acho que você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Vamos fazer um combinado? Vamos fazer uma conversa novamente daqui a 40 dias para a gente conseguir monitorar se o que eu estou te pedindo você conseguiu evoluir ou melhorar. Então a ideia é sempre você dar um prazo para essa pessoa melhorar e crescer, para na sequência você fazer uma conversa novamente, tá? Então, principalmente aí por conta dos desligamentos e promoção, né? Que a gente falou de promover esses talentos internamente. Todo mundo gosta de um feedback, seja negativo ou seja positivo. O negativo, na verdade, ele tem que ser construtivo, né? É uma forma de você ajudar essa pessoa a crescer. E sempre que eu vou conversar com um colaborador no escritório, eu trago meus exemplos pessoais, tá? A minha vida pessoal, como eu faço, como eu aprendi ao longo da minha vida pessoal, principalmente em terapias que eu fiz a vida toda, né? Essa coisa de o estudo do ser humano, do comportamento humano. Então eu gosto muito de usar meus exemplos quando eu converso com as pessoas, porque eu acho que eu humanizo um pouco mais, tá? E aí, com base nisso, né, avaliar essa coisa da promoção interna. Vamos lá. Aumentar o engajamento e a clareza de expectativas, tá? Então, vez outra, eu vejo as pessoas falarem sobre retenção de talentos. Como que você retém um talento se você não está nem monitorando ele? Se você não está sabendo o que você precisa ajustar, o que você pode mudar dentro da sua empresa para essas pessoas estarem mais satisfeitas. Eu vou usar um exemplo agora. Na semana passada, sexta-feira, as minhas três últimas reuniões da semana, elas foram com três arquitetas que estão prestando um serviço para gente lá na MAI há quase um ano. E elas entraram, elas formaram juntas e aí a gente colocou cada uma num time, tá? Então eu fiz uma análise, conversei com elas. Quando eu conversei, eu descobri um ponto em comum de insatisfação entre as três. Falei, caramba, eu nunca tinha parado para pensar. Mas o fato de eu marcar uma reunião de feedback, onde eu pergunto como elas estão. Gente, como está o serviço de vocês? Como está essa prestação? Vocês estão satisfeitas? Eu fiz, claro, individual, né? Vocês estão satisfeitas? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar? Então eu sento primeiro para fazer uma pergunta. Essas meninas não fizeram nenhum ano ainda que estão prestando serviço com a gente. Então elas não passaram ainda por uma avaliação. Elas vão passar uma avaliação depois que elas completarem um ano, tá? E, e aí, nessa conversa simples, eu já identifiquei que eu tinha pontos de melhoria. E é muito importante essa coisa do feedback, que é eu conseguir sentar com alguém, fazer uma pergunta e independente da resposta dessa pessoa, eu não posso me exaltar. Eu tenho que entender, eu tenho que absorver a resposta e, com base nessa resposta, tomar uma atitude. E também não posso fazer com que essa resposta que eu recebi seja levada para o time de uma maneira que cause algum desconforto. Então você tem que ter uma sensibilidade enorme para lidar com as informações, tá? Então uma das formas de você reter talentos é essa conversa, é de sentar, entender o que pode ser feito, como pode ser feito. Tem alguma coisa que está te desagradando? Se sim, me fala, a pessoa me diz, e aí eu vou buscar uma solução para resolver e solucionar esse ponto,
Tá? Então, essas três arquitetas que eu conversei no final da sexta-feira no escritório, eu preciso voltar com uma devolutiva para elas. Eu ouvi, eu entendi, agora eu vou resolver internamente com o meu time e volto com uma devolutiva, tá? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, eu já vi que entrou mais gente aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida que vá surgindo ao longo, eu prefiro que vá colocando. Deixa eu tirar aqui para poder olhar o chat. A Cecília, era só a Cecília falando que já estava aí online. Então, que bom, Cecília. Eu já conversei com as meninas, tá? Para você é, ir lá no escritório visitar. Elas estavam no aguardo realmente do seu contato. Então, na sequência, você já agenda aí com elas, tá bom? Deixa eu voltar aqui para lista de participantes. Então, vamos lá. Seguindo, o que que ocasiona essa falta de comunicação, falta de avaliação, falta de feedback? O que que ela ocasiona no time, tá? Primeiro, uma equipe desmotivada, porque ela não tem perspectiva. Para onde eu vou? Qual que é o próximo passo? Tá, como que eu vou crescer aqui dentro? Então, a avaliação ela serve exatamente para você avaliar esse desempenho do colaborador. Qual é o próximo passo da jornada dele dentro da sua empresa? Tá? Inclusive, a avaliação e o feedback não necessariamente ele tem que ser vinculado a um aumento de ganhos, porque você tem que avaliar sempre o cenário da sua empresa. Eu acho sempre justo, se você está aumentando a sua fatia do bolo, que você divida essa fatia com todo mundo. Então, se a sua empresa está crescendo, por que o seu time como um todo não pode crescer junto com você? Só que tudo isso tem que ser avaliado, tá? Você soluciona os conflitos internos. É muito bom quando você conversa com as pessoas, entende o que está acontecendo e, de certa maneira, filtra o que que você vai fazer para poder solucionar. A avaliação, inclusive, né, mais para frente eu vou falar aqui como que ela pode ser feita. Ela pode ser feita, por exemplo, de um time inteiro analisando uma pessoa, ou um time inteiro, ou uma pessoa, pode ser de um a um, ou seja, eu, Arnaldo, estou avaliando uma pessoa, eu posso ter o meu time todo avaliando aquela pessoa, eu posso ter todo o time avaliando todo o time. É uma forma. Então você imagina que assim, se eu pego um time de 5 pessoas avaliando 5 outras pessoas, você vai ter uma série de informações aqui que às vezes você, como proprietário da empresa, não saiba. Coisas que as pessoas têm um certo receio de falar e sofrer uma retaliação ou achar que não vai ser bem aceito o comentário. Então é sempre importante fazer uma pesquisa anônima, tá? Isso é extremamente importante. Mas de certa forma, você vai receber uma série de informações e essas informações vão ser compiladas. E possivelmente ali você vai ter um monte de retorno que você vai conseguir dirimir, resolver conflitos internos, tá? Principalmente de uma pessoa com a outra. E outro ponto é a baixa produtividade. Porque quando você cria os seus critérios de avaliação, aqueles critérios eles podem ser vinculados possivelmente a produtividade. Então você pode analisar entregas das pessoas. Os arquitetos, por exemplo, lá do escritório que prestam serviço, a gente analisa a entrega deles. Se essa entrega foi produzida dentro de um prazo, se foi antecipada em relação ao prazo acordado. Então você tem uma série de formas de você analisar um PJ, um CLT e um estagiário. Tá? Hoje a gente vai falar aqui um pouco mais sobre uma avaliação de um estagiário, porque eu entendo que muitas das pessoas que estão aqui atendendo ou participando das aulas são pessoas que têm um grupo um pouco maior de estagiários do que um grupo um pouco maior de prestadores de serviço dentro das suas empresas. Tá? Seguindo, método e periodicidade, tá? Então, ou seja, quais são as formas que a gente tem de fazer a avaliação? Eu falei agora um pouco antes, tá? Eu posso fazer essa avaliação um a um, um para um, ou seja, um líder analisando um colaborador específico. Isso você pode fazer principalmente se você está com algum caso específico no seu time que você precise resolver e aí você não sabe como, monta uma avaliação, define os critérios e chama essa pessoa para uma avaliação. Às vezes é uma forma, inclusive, de você ter insumo, material de conversa, de resposta e retorno para essa pessoa, tá? Essa, essa avaliação pode ser feita, né, via um RH, alguém responsável na sua empresa por coordenar essa parte, direto também para um colaborador. É uma outra forma de ser feita. Ou seja, um a um é sempre que eu tiver uma pessoa de cá analisando uma pessoa de lá, tá? Outra forma que a gente tem de fazer é a avaliação time para time.
tá? Então, o que que a gente faz? É, um time inteiro avalia um time todo. Isso é muito importante, na verdade, é até interessante, porque quando você bota um time todo para avaliar um time, você descobre uma série de informações que você não imaginava dentro da sua empresa, tá? E aí seria, né, a avaliação 360, que é um método de avaliação de desempenho que envolve a coleta de feedback de diversas fontes ao redor dos colaboradores. Se você pode juntar, por exemplo, superiores, colegas, clientes. Eu posso juntar não só o time analisando o time, mas eu posso pegar, por exemplo, um feedback de um cliente meu. O cliente, então, a gente está fazendo a avaliação das pessoas que atendem diretamente o seu projeto. A gente queria uma análise sua. Você pode responder, por exemplo, esse questionário. Você pode pegar fornecedores, por exemplo, para analisarem também os seus colaboradores internos. Tá? É uma outra forma de avaliação. Quanto ao tempo específico que a gente repete essa avaliação, lá no escritório, né, e a gente precisa entender, a avaliação dá trabalho. É trabalhoso você definir os critérios, né? Uma vez que você já montou a sua avaliação, ela roda mais fácil na sequência. Mas definir os critérios de avaliação e você pode entender com quanto tempo você precisa repetir aquilo. Quanto mais pessoas você envolve na avaliação, é mais difícil. Então vamos supor, se eu sou um gestor do escritório e eu tenho só mais um sócio, tudo bem. Então eu posso botar eu, gestor, e o meu sócio, sei lá, que é mais projetos ou administrativo, não sei. Você tem uma empresa com dois gestores. E aí você tem 5 colaboradores na sua empresa. É mais fácil para vocês porque vocês vão, cada um, por exemplo, pode fazer a avaliação. Então, um gestor avalia 5, o outro gestor avalia 5, vocês precisam dar uma devolutiva. Então, depois que você avalia todo mundo, você precisa necessariamente compilar esses dados. Se vocês forem fazer uma avaliação time para time, então vocês vão ter, imagina, os 5 colaboradores se avaliam entre si também. Então é importante vocês entenderem que todos esses dados têm que ser compilados e depois você tem que marcar uma devolutiva, uma reunião com cada colaborador seu, onde vocês dois gestores irão dar o feedback em relação ao que vocês analisaram, tá? Então o período pode ser definido trimestral, semestral, bimestral, anual, tá? Só é importante vocês terem esse feedback contínuo. Lá no escritório a gente avalia, como somos muitas pessoas no time, principalmente para avaliarem, a gente faz ela uma vez por ano, tá? Os estagiários a gente enxuga um pouco mais e faz de 3 em 3 meses, porque eu preciso analisar se aquele estagiário está tendo um desempenho bom no time, porque senão eu preciso tomar uma atitude. Eu não posso deixar passar muito tempo. Imagina, o estagiário ele só pode ficar na sua empresa por 2 anos, pela lei do estagiário. Então, se você não faz uma avaliação num curto período, você pode estar deixando de ajudar essa pessoa, esse colaborador a evoluir e a crescer. E o período da faculdade é onde ele tem para aprender, realmente para poder evoluir, tá bom? Dúvidas, gente? Hoje não tem dúvidas, eu tô achando que tá todo mundo sabendo tudo sobre avaliação. Vou fazer um quiz no final, vai ver se tá todo mundo sabendo. Mas vamos lá. Seguindo, tá? A gente vai. Dentro do seu time, você tem que analisar quais são os níveis, né, de avaliação que você precisa desenvolver. Então, vamos supor, você tem prestadores de serviço, você tem estagiários. Eu não posso aplicar a mesma avaliação de uma pessoa para outra. Principalmente porque o prestador de serviço, ele não é seu funcionário. Você não pode exigir, por exemplo, dele horário, chegada, assiduidade dentro de uma empresa. Ele é um prestador de serviço. A única coisa que você pode avaliar do prestador de serviço é a entrega dele. O nível de entrega, o comprometimento, é isso. Se ele está conseguindo cumprir um padrão de qualidade que você apresentou para ele como um padrão de qualidade da sua empresa. É diferente do estagiário do CLT que está dentro da sua empresa, com carteira assinada. Porque você pode exigir dele o horário, horário de chegada, horário de saída, né, assiduidade. Você pode exigir esse engajamento com o time, de uma pessoa com a outra. Eu vou citar aqui um pouco mais à frente, acho que vai ficar mais fácil de todo mundo entender, tá? Então a gente tem. Você precisa entender dentro da sua empresa quais são os níveis que você tem e quantas avaliações vocês vão montar, tá? Dentro disso,
a gente vai entender o que vai ser os seus critérios. Eu estou trazendo para vocês aqui quais são os critérios que a gente avalia o estagiário, tá? E aí dentro disso, cada um vai criar a sua. Primeiro ponto, a gente analisa assiduidade e pontualidade. Então, ou seja, essa pessoa falta ou ela vem com uma certa frequência? Eu tenho como é que está essa assiduidade dela em relação ao comprometimento com o estágio? E outra coisa, a pontualidade. Essa pessoa está chegando todo dia atrasada? Ou ela realmente está conseguindo chegar no horário, né? Claro que você bota ali uma tolerância dentro do seu limite de chegada, mas é importante isso entrar como um ponto. E lembrando, né? Eu só posso exigir isso de um colaborador que seja ou um estagiário ou um CLT, tá? Outra coisa é a habilidade de aprendizado. Eu quero entender se esse estagiário, né? Eu já estou falando aqui exatamente da avaliação do estagiário que eu vou mostrar na sequência, se esse estagiário ele está aprendendo. Será que se eu pegar as avaliações, as correções de projeto dele de 2 meses atrás e pegar as correções de projeto dele agora, os erros diminuíram? Ele já está conseguindo evoluir um pouco mais no aprendizado, entrando naquela coisa de que o erro novo é aprendizado. Então, ou seja, os erros que ele está cometendo, ele não está cometendo novamente, ele está evoluindo, ele está crescendo com relação ao aprendizado dele. Outra coisa que a gente analisa é iniciativa e proatividade. Sabe aquele estagiário que está aqui, ó, trabalhando, e alguém fala assim, pessoal, alguém sabe isso? Opa, posso ajudar? Ó, eu tô aqui. Ou então, essa pessoa tá aqui, vamos supor que vocês estão numa reunião interna de criação, e aí vocês estão falando sobre um determinado fornecedor específico do mercado. Aí o estagiário tá aqui observando, né? Aí o estagiário sai lá da reunião, ele vai lá na internet, pesquisa e traz aqui. Gente, olha, vocês estavam pesquisando, perguntando sobre esse fornecedor, já trouxe ele aqui pesquisado. Essa pessoa, ela tá entregando além, ou seja, ela tá tendo essa proatividade de ir atrás, de procurar, de buscar. Ou seja, ele não espera ser requisitado, ele está entregando a mais, ou seja, ele está indo além do que está sendo solicitado a ele. Ele está tendo iniciativa, tá? Outra coisa é a produtividade e entrega dele. Ele está sendo ágil na produção? Ele está entregando bem? Como é que estão vocês estão, sei lá, determinando que por semana ele tem essas X entregas. Você tem que ir produzindo material para fazer uma avaliação lá na frente, né? Então, como é que está essa entrega desse estagiário, desse colaborador específico, tá? E outra coisa, conhecimento técnico. E o conhecimento técnico, ele vem muito atrelado aos erros, né? Ou seja, ele está crescendo, ele está evoluindo tecnicamente, ele está aprendendo mais, tá? É, lembrando que a depender do profissional avaliado, esses itens podem sofrer adaptações, tá? Então, eu estou falando aqui exatamente dos estagiários. Eu sei que vão surgir dúvidas, e assim, gente, construir uma avaliação é um longo processo. Não é fácil, é trabalhoso, você precisa realmente elencar o que que faz diferença, dentro do seu time e o que que precisa ser realmente avaliado, tá? Eu vou aumentar aqui, ó, para vocês entenderem o que que a gente faz de avaliação no nosso caso, tá? Aqui a gente traz, né, a periodicidade dessa avaliação. Logo no início, a gente gosta de fazer uma avaliação. O estagiário entrou, 45 dias depois a gente avalia. Porque eu quero entender se vale a pena eu investir nessa pessoa dentro do meu time, se realmente vai. Se as entrevistas que eu fiz, se o teste que essa pessoa fez para entrar na minha empresa, se realmente eu conseguir coletar de informações com ele naquele presente momento, informações suficientes de saber que ele realmente era bom e que vale eu investir nele. Então, esse estagiário entrou, 45 dias depois a gente faz a avaliação. A gente solta às vezes umas avaliações trimestrais, tá? Mas via de regra, de 6 em 6 meses, eu faço uma avaliação para saber se ele sobe de nível ou não. Eu tenho 4 níveis de estágio na MAI. Então, a partir do momento que ele entra, ele sofre uma avaliação a cada 6 meses para avaliar se ele vai pular de nível. Mas eu faço, às vezes, trimestralmente, uma intermediária para me dar tempo de dar insumo para ele de melhoria para o próximo para a próxima finalização de semestre, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que que a gente faz? A gente cria dentro da categoria, então tem aqui, ó, assiduidade,
tá? Então, vou botar o seguinte, ó, considerar audiência por faltas, atraso ou abono no local de trabalho. Aí a gente cria 5 categorias. Então, dentro dessas categorias, e aí você pode ver a forma como vocês vão criar pontos para isso. Na verdade, cada item desse aqui, ele equivale a um ponto. Então, imagina o seguinte, ó. O estagiário que não registra, vou ler aqui o primeiro, tá? O estagiário que não registra falta nem atraso, chega com antecedência nos encontros. Sua assiduidade é impecável em todos os sentidos. Ele ganha 5. Aí eu vou criar os meus critérios, né? Então, ou seja, eu tenho aqui, ó, 5 categorias, tá? Então, eu tenho, ó, 5 categorias ao todo, e cada categoria dessa tem no máximo 5 pontos. Então, esse estagiário ele pode fazer 25 pontos no total. Então, vamos supor que eu faça essa avaliação nesse primeiro momento, tá? Quando eu vou para a próxima avaliação 3 meses depois ou 6 meses depois, eu faço o somatório dos pontos dele. Então, eu consigo entender se ele está crescendo. Eu avalio dentro de cada categoria. Pode ser que, vamos supor, seja um menino 3 aqui, ó, em assiduidade. Geralmente registra atrasos ou faltas, mas na maioria das vezes com justificativas aceitáveis. Tudo bem, olha, eu trouxe um atestado, eu precisei ir ao médico, eu tive um problema familiar, aconteceu isso, eu tive uma prova. Então você começa a analisar se aquela pessoa ela tá engajada com o seu time ou não. E aí, conforme você vai evoluindo nas avaliações, você volta nas notas, tá? Isso é muito importante. Então é o seguinte, vamos pro próximo, tá? Habilidade de aprendizado. Considera a habilidade de aprendizagem aquelas que podem ser usadas ao longo da vida para concluir projetos e se comunicar com eficácia, tá? Eles podem ser desenvolvidos e aprimorados continuamente para ajudá-los a realizar as tarefas diárias ou atingir os marcos de sua carreira. Então, vamos avaliar aqui se essa pessoa, o que seria ela, tá? Então, ó, a sua contribuição sempre ultrapassa os limites da sua função e departamento, demonstra grande vontade em ajudar a equipe. Então, se sim, a gente marca aqui. Vamos pegar o extremo. O que seria essa pessoa que está lá no oposto? Ou seja, que está fazendo um ponto nessa categoria. Não coopera com a equipe, mesmo quando é solicitado. Não demonstra vontade de trabalhar nem nas tarefas normais. Isso aqui é o extremo do extremo. Então você tem que entender que às vezes você nem vai ter essa categoria no seu. Você nem vai precisar preencher isso aqui. Mas é importante você ter para diversas situações que você possa passar. Vamos pegar aqui as outras, vamos ler as demais, tá? Envolve-se, tô aqui nessa aqui, ó. Envolve-se e coopera com os colaboradores do seu departamento de maneira satisfatória. Satisfatória é aquela coisa, sabe assim, tá ok, tá fazendo, mas não tá nada além, não tá entregando além. Quando eu vou no outro, ó, ele demonstra grande vontade em ajudar toda a equipe. Ultrapassa o limite da sua função. É diferente de fazer, ele faz além, ele entrega mais. Você tem que criar escalas, níveis de diferenciação entre esses pontos, tá? Aí quando eu vou aqui, ó, para a próxima, já é assim, ó, geralmente coopera. Então, uma ele coopera, outra ele coopera além, e essa aqui intermediária, ele geralmente, às vezes coopera, às vezes não, e se envolve com as tarefas, tá? Geralmente coopera e se envolve com as tarefas. Não é constante, não é aquela constante, hora faz, hora não faz, tá? Na sequência, ou seja, precisa por vezes ser chamada a atenção. Na sequência, quando a gente vai para o próximo, é assim, ó. Não é colaborativo de forma espontânea. Precisa ser constantemente solicitado. Então, se a gente for avaliar, é assim, ó. Um não faz, um faz, mas quando é chamado a atenção, um faz às vezes, o outro faz sempre e o outro faz além. Vocês conseguem entender que eu criei uma escala, uma diferença de escala entre o envolvimento dessa pessoa no time? Tá? E é isso que vocês precisam pensar. Vocês precisam criar uma forma de análise disso evolutiva, que aí você consegue de forma mais assertiva colocar um ponto para isso. Vamos lá, iniciativa e proatividade. Avalie a capacidade de propor ou empreender uma ação sem que tenha sido solicitado para isso. Ou seja, ele está fazendo algo sem você ter que pedir que ele faça. Vamos analisar? Antecipa-se na resolução de problemas, mesmo não sendo em suas atribuições, mas que influenciam diretamente no seu trabalho. Então ele está indo além, ele está entregando a mais, ele é o número 5, ele está assim, excelente. Na sequência, quando a gente baixa uma escala, ele é o seguinte: ele resolve os problemas pertinentes às funções dele. O outro, ele estava indo além das atribuições, tá? Então aqui ele está dentro das funções dele. Sem necessitar de ajuda, então vamos ler de novo?
resolve os problemas pertinentes às funções sem necessitar de ajuda ou ordens específicas para tanto. No outro, ele está indo além da entrega dele, tá? Vamos descer mais um nível na escala? Geralmente tem iniciativa. Então o outro ele está indo, ele está fazendo, o outro ele está fazendo além, e esse aqui é geralmente, às vezes faz, às vezes não faz. De vez em quando resolve pequenos problemas, mas na maioria das vezes aguarda ordens. Então, o que vale a pena muito para a gente entender, dentro de um resumo geral, seria o seguinte: um não faz, um faz quando é solicitado, o outro faz às vezes, o outro faz sempre, o outro faz além. Se vocês entenderem esse nível de escala, facilita sempre para vocês montarem a avaliação interna. Vamos avaliar agora produtividade e entrega? Quer ver? Vamos começar pelo menor? Vamos começar primeiro pelo número um. É muito lento na maioria das execuções das tarefas. O trabalho produzido sempre está abaixo, tá? Marcela, cortou aqui, ó, a continuação. Está sempre produzida abaixo. Aí, tá aqui na sequência? Ah, tá aqui na sequência, foi mal. Então, ó, é muito lento na maioria das execuções das tarefas. O trabalho produzido está sempre abaixo do esperado para a função. Então, ou seja, está abaixo. É muito lento, vamos na sequência, tá? É muito lento na maioria das execuções das tarefas, o trabalho produzido está sempre abaixo do esperado para a função. Opa, temos duas vezes aqui, Marcelo. Tem um bug aqui, tá? Então, o que que a gente tem que entender? Dentro de produtividade e entrega, a gente vai fazer o seguinte: ele está abaixo, ou seja, ele está entregando abaixo do que eu espero dele. Um, eu estou sempre tendo que cobrar da entrega, tá? Na sequência, a gente tem é, entrega, mas entrega às vezes, tá? Então, ou seja, às vezes ele entrega, às vezes ele entrega, e eu preciso chamar atenção, tá? Então vamos lá. Não entrega, preciso chamar atenção, entrega às vezes, entrega e entrega além. Então, a gente só tem que botar na nossa cabeça que 5 foi a forma que a gente fez no escritório. É muito importante cada um de vocês entender como que vai fazer para poder montar essa forma interna de avaliação. Vamos agora para o conhecimento técnico. Conhecimento técnico a gente vai lá. É, Avalia o potencial de crescimento a partir da posição atual. Então, vou de baixo para cima, tá? Então, ó, nenhum potencial. Opa, nenhum potencial. O profissional tem grandes dificuldades de evolução. Então, às vezes, você está com um colaborador no seu time que você está precisando ter material, insumo, inclusive para poder conversar com ele e dispensar ele. O ideal é você fazer essas avaliações para você ter o material, a base, ou seja, o que você precisa de material de conversa mesmo, tá? Então a avaliação ela é muito importante. Se você precisar conversar com um colaborador, você pode montar a avaliação e falar assim: olha, a gente vai fazer uma avaliação com vocês, ou com você específico, ela pode ser individual. Vou fazer. Só é importante lembrar o seguinte: se você tem pessoas numa mesma categoria dentro da empresa, ou seja, se você tem 10 estagiários, 5 estagiários ou 3 estagiários, você não pode avaliar só um, você tem que avaliar os três, tá? Então a avaliação ela tem que ser feita como um todo para aquele time. É, Aí, então, ou seja, nenhum potencial esse profissional tem grande dificuldade de evolução. Na sequência, vem com o seguinte: baixo potencial. Ele é fraco, entendeu? Ele não tem ali um grande potencial para crescimento dentro do time. Quando a gente vem no intermediário, eu tenho potencial mediano. Na maioria das vezes, não apresenta potencial relevante. Quando eu vou seguindo, eu já venho assim, grande potencial. Ele é um profissional que se destaca dos demais. Quando eu pulo mais um nível, eu tenho alto potencial. Ele fica evidente um grande talento que você tem no seu time. Então, com isso, vocês vão fazer essa análise geral e dentro dessa análise geral, você vai gerar uma pontuação. E é essa pontuação que você vai avaliando. Então, vamos supor que você tem um colaborador. Vamos lá. Colaborador um, 2, 3, 4 e 5. Vamos supor que sejam 5 estagiários, tá? E aí a gente vai dizer que as notas foram 19, 18, 22, 24, vou botar o máximo não, tá? E 21. Então você vê que esse estagiário um perto dos demais, ele é muito bom. Principalmente quando você faz uma comparação.
Quando eu vejo aqui o estagiário 4, ele está precisando de uma atenção, porque ele está tirando a nota 18 perto dos demais, ele está muito abaixo. E aí você pode analisar quais são os pontos que você pode ajudar aquela pessoa a crescer. Será que ela está com um engajamento menor? A entrega está fraca? Ele está com assiduidade baixa? De repente você vai conversar com esse colaborador, você vai descobrir que a mãe dele está internada e ele está chegando atrasado porque ele está tendo que cuidar da mãe de manhã cedo. Então, ou seja, você tem que entender o seu colaborador, o seu time, as pessoas, é o que você tem de mais importante na sua empresa. Então, vocês precisam fazer essas análises exatamente para entender o quais são as medidas que você tem que tomar dentro da empresa como um todo, tá? Dúvidas, gente? Nada? Por enquanto, nada. A gente tem aqui, ó. Não tinha olhado ainda, peraí. Vamos lá. Vou dar uma pausa aqui enquanto eu tiro as dúvidas, tá? Porque eu vou falar agora sobre como dar o feedback. Diego Aquino escreveu para mim. Quem fica controlando isso dos estagiários ou dos arquitetos? Vou rolar mais para cima, tá? E se a pessoa faz a tarefa, mas não participa das atividades da empresa? Aí, não é uma má funcionária, eu estou imaginando, mas apenas não quer ir além, também pode ser avaliado negativamente. Você compartilha essa planilha com o funcionário ou é de uso interno? Bom, vamos lá. Essa planilha, primeiro, ela é de uso interno. A gente traz para o colaborador o feedback disso, o retorno disso. Tem coisa aqui, Marcelo? Peraí, gente. Tem mais para cima? Ah, tem, eu não tinha visto, desculpa. Ele tinha feito uma pergunta antes. Então vamos lá. Com quantas pessoas você já monta equipe? Bom, vamos lá. Na verdade, para mim, duas pessoas já é um time, né? Já são duas pessoas ali trabalhando. Então, vale a pena, Diego, entender como é que é a sua estrutura de empresa hoje para poder avaliar o que que seria válido para você. Aí eu tenho. A Cecília me perguntou o seguinte: ó, estou com uma situação com a minha estagiária. Percebo que ela está projetando e assistindo série ao mesmo tempo. Como você chamaria a atenção dela? Bom, primeiro eu tenho que entender como que você. A informação, gente, é muito preciosa. Você só pode conversar com alguém se você souber da informação. Então, primeiro, como você sabe que ela está assistindo série? Então, ou alguém te contou. Agora, se alguém te contou, vira fofoca. E é isso dentro do time é muito ruim. Então você precisa dar uma forma de descobrir que ela está assistindo série. Você não pode chegar e falar assim, você está assistindo série porque fulano me contou. Fica feio para você, pro time. Então você tem que, de certa maneira, descobrir. É engraçado porque você tem, na verdade, são situações que você precisa lidar dentro da sua empresa. Se você quiser descobrir, ou me escrever aqui como que você descobriu que ela está assistindo série, eu tento te ajudar, tá? Aí vamos lá agora para a pergunta do Diego que eu estava respondendo. Primeiro, essa planilha é uma planilha interna que a gente conversa e a gente traz para a pessoa. Você não precisa mostrar a planilha, você só precisa mostrar os dados. Você precisa falar assim, olha, você tirou tanto. A sua nota tá assim, isso tá ruim, o que a gente pode fazer para melhorar? Você traz ele, você chama para uma conversa, tá? A Juliane perguntou o seguinte: avalia os colaboradores PJ também? Sim. Eu trouxe só a avaliação dos estagiários para mostrar para vocês, mas eu avalio PJ, estagiário e avalio também os CLTs, tá? São os três que a gente avalia no escritório. Cheguei para ver o que ela estava produzindo e tinha a janelinha da série aberta. Bom, mas aí você já tem, na verdade, até um insumo ali, ó, a informação já caiu, tá aqui na sua frente. Eu acho que você pode chamar ela para uma conversa pontual, tá? Para já informar sobre isso. Você não precisa esperar uma avaliação para falar sobre a janelinha da série aberta. O que eu acho é que na avaliação você pode trazer como, sei lá, um dos tópicos de análise um envolvimento com a produtividade dela. E aí você pode citar, olha, então, aqui você ganhou uma nota tal, porque lembra aquele dia que eu fui conversar com você, eu vi que você estava assistindo série, lembra que eu te chamei a atenção? Então, isso aqui compromete o seu aprendizado. Então, isso aqui você pode trazer como uma informação, tá? Eu deixei pulei uma, Marcelo? Deixa eu ver. Pulei a do Diego. Ah, é porque tem. É que eu respondi lá de baixo, né? Eu tenho que voltar na resposta de cima. E se a pessoa faz a tarefa, mas não participa das atividades da empresa? Não é um mau funcionário, mas apenas não quer ir além. Também pode ser avaliado negativamente? Eu acho que não é avaliado negativamente, ele não pode ser avaliado positivamente. Porque, ou seja, ele não está entregando além. Então, se você está analisando a produção de uma pessoa
Se ele não está participando, eu estou entendendo assim, ó, como uma atividade extra, tá? Vamos supor, você fez uma saída para uma loja de imóveis planejados, onde você vai ter uma palestra e você está levando seu time fora do horário. Poxa, às vezes esse menino não foi. Por quê? Ele não está engajado, ele não quer aprender, ou porque ele realmente tem aula, ele não pode participar. Você tem que entender o porquê que ele não está participando dessas atividades. São atividades fora do horário ou dentro do horário, tá? Se for uma atividade que está dentro do horário dele, você pode analisar como um engajamento. Sim, você pode fazer essa análise como uma falta de engajamento com o time. Pronto, vê se eu respondi todas, Marcela. Se eu não tiver, se eu tiver esquecido alguma, você me dá um toque aqui. Vamos lá. Seguindo, como dar o feedback, tá? Primeira coisa, a gente pode dar esse feedback um a um. Ou seja, eu, Arnaldo, sou um gestor da empresa, eu sento com aquela pessoa e eu trago o feedback meu, ou se tiver sido um time todo analisando aquela pessoa, ou gestores da empresa analisando aquela pessoa, eu posso dar o feedback sozinho. Como eu posso ter mais um gestor junto comigo, tá? Então pode ser um feedback gestor para avaliado, tá? Então, um a um. Eu posso analisar, eu posso um time todo tá dando uma resposta. Eu posso ter, quando eu falo time, gente, eu estou falando da parte de gestão, tá? Então, eu posso estar com o meu time de gestão dando um feedback pra aquela pessoa que foi avaliada. E o importante é a gente compilar todas as respostas. Então, a gente faz sempre um Google Forms, né? Dependendo da avaliação que a gente tem. E aí a gente recebe essas informações todas, filtra dentro ali de uma tabela de Excel. Das respostas todas a gente pincela. Vamos supor que a gente pega assim, as duas melhores e as duas piores comentários, no caso, porque às vezes você tem avaliação que é só como essa do estagiário que eu mostrei. É uma nota 1 a 5. Várias das vezes é importante você botar uma pergunta que pode te fazer entender melhor o porquê daquela sua nota, tá? Isso é muito importante. Então, quando você compila todas essas respostas, facilita para vocês conseguirem entender os dois comentários melhores e às vezes os dois comentários piores. Claro, depende da quantidade de avaliações de pessoas que estão avaliando. Vamos supor que você tem 10 pessoas avaliando. Pega os dois melhores e os dois piores. Porque aí você consegue fazer com que essa pessoa cresça com os comentários que foram mais negativos e parabeniza ela pelos comentários que foram mais positivos, tá? E também, lembrando que o filtro é válido para você não levar, porque às vezes um colaborador avaliou o outro, e às vezes tem uma picuinha, sabe uma coisa chata de duas pessoas? É mais fácil você não apresentar esse retorno todo. Filtra e pincela ali o que realmente pode ser feito, tá? É, elencar as informações mais importantes, é isso. Você olha o todo e entende o que que você pode levar para aquela pessoa para poder ela crescer, tá? Críticas construtivas, né? É fato para a gente conseguir fazer com que aquela pessoa melhore com a avaliação que foi feita. É, e alinha um acordo de melhoria. Eu gosto muito disso. É você falar o seguinte: bom, então, a gente fez uma análise, a gente fez uma avaliação, você está com um comprometimento com assiduidade muito baixo, sua nota foi baixa. O que que a gente pode fazer para você melhorar? Vamos fazer um acordo? E eu acho sempre válido quando você faz esse acordo. Vamos fazer um acordo? Que você pode fazer para a gente melhorar isso? Você joga para ele, mas joga como um acordo de duas pessoas. O que que a gente pode fazer? Fazer um acordo? Você toca na mão e fala assim, ó, a gente agora tem um acordo. Nós temos nos próximos 3 meses para poder a gente avaliar esse seu crescimento. Então isso é muito válido. Inclusive, muitas das coisas que eu faço no meu escritório é o seguinte: eu falo para as pessoas, é, eu agora estou te dando um feedback. Eu estou trazendo uma informação que às vezes você mesmo não observava. E dentro dessa informação que eu estou te trazendo, tenho agora uma liberdade de, em todas as situações que isso ocorrer, eu te chamar de canto e falar assim, fulana, lembra que a gente fez aquele acordo? Que você falou, tem uma pessoa no nosso time que ela tem uma grande. Ela sempre se defende, né? Então, tipo assim, você fala alguma coisa, ela, não, 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 mas não, ela tá sempre na defensiva. E aí eu fiz numa das reuniões de feedback, eu conversei com ela e falei assim, é o seguinte, posso, a partir do momento, você já reparou que você é assim? Que você tem esse hábito de se defender sempre quando a gente fala algo, você nem aceita o que a gente está falando, você já está defendendo. Aí a pessoa me respondeu, eu tenho, alguns amigos meus já comentaram isso comigo.
Falei, bom, já que você tem, posso agora criar a liberdade de toda vez que você fizer eu te chamar de canto. E lembra, gente, não expõe a pessoa, chama de canto. Ó, lembra? Você acabou de fazer isso. Eu te fiz uma sugestão e você já veio com uma negativa de cara. Então, ou seja, é muito importante você fazer esse acordo de melhoria. Seu time vai crescer como um todo, gente. A empresa de vocês vai melhorar, tá? Resultado positivo pode ser alinhado e aí você vai ter uma melhoria de ganho, gente. O escritório todo ganha, a empresa toda ganha. Então eu sempre termino com: posso contar com você? Temos um acordo? A gente vai agora crescer junto, tá bom? Lembra sempre que vocês são um time. Todo mundo vai crescer junto. Se o seu colaborador crescer e evoluir, a sua empresa como um todo ganha. Então vamos lá. Quem mede, desenvolve. Quem não mede, perde o controle. Isso aqui é mais uma forma da gente medir dados, informações dentro da empresa. De vocês conseguirem evoluir como time, como empresa, como gestor, como tudo. Vamos ver que a gente tem mais uma dúvida aqui, Marcela. Bom, Vitor Cipriano. Primeira pergunta aqui do Vitor, né? Vamos lá. Você faz um período de experiência com PJ? PJ, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pessoa jurídica não pode ser confundida com colaborador. Período de experiência, para mim, eu enxergo isso como um colaborador, não como um PJ. Você pode fazer uma análise da entrega dessa pessoa. Você nunca, ou seja, você, vamos supor, fecho um projeto, fechei um contrato. Esse contrato eu preciso de uma mão de obra de execução. Então você vai subcontratar um PJ, uma empresa. E essa empresa vai te prestar um serviço. Como que eu posso fazer um período de experiência com essa pessoa? Não. Eu posso fazer uma análise da próxima entrega que ela vai me fazer. Aí sim. Lembra que PJ você só pode analisar a entrega e não a pessoa em si, tá? O comportamental. Você não pode analisar comportamental. Lucas Braz. Tem uma estagiária que mora em outra cidade. Então, a princípio, ela ia presencialmente somente. Respondi, né, Vitor? Que bom. É, Então, a princípio, ela ia presencialmente somente uma vez por semana, mas percebi que ela rende mais trabalhando em casa, então mantive ela fazendo apenas home office. Qual dica você. Ixi, difícil. Qual dica para criar cultura sendo em home office? É muito difícil você conseguir construir uma cultura forte se você está com um colaborador em casa. Porque eu acho que a cultura, ela é passada, né? Ela é sentida. Então, eu acho muito difícil você construir uma cultura forte. Nada impede, né, de você ter uma pessoa do seu time fora, mas marcar encontros específicos. Ou marcar. porque, no caso, ela mora em outra cidade, né? É bem complexo, é bem difícil. Mas a gente já teve, por exemplo, um colaborador que morava em São Paulo. E às vezes a gente fazia algumas ações no escritório interna e a gente, por exemplo, mandava via correio para ele a ação. Vamos supor que a gente fez uma ação de Páscoa interna do escritório. A gente mandava e enviava para ele receber lá também. Mas assim, é difícil porque a cultura ela tem que ser percebida, né? Não é uma coisa que você fala, a pessoa ouve e ela entende e aprende. Ela tem que vivenciar. Bom, acho que são essas as perguntas, né? Eu queria fazer uma. Opa, veio mais uma aqui, Rafaela. Como dar feedback sobre dress code, vestimenta dentro da empresa? Acho sempre muito delicado ter que falar sobre. Você sabe o que você pode falar? E aí eu vou tentar te ajudar. Primeiro, você pode construir um dress code para você. Isso aqui já ajuda muito a você conseguir ter um material. Quando entrar um colaborador, você pode entregar. Olha, isso aqui é um dress code que a gente tem na empresa. Lembra que você não pode exigir muito de quem é um prestador de serviço, tá? Mas você pode tranquilamente colocar as regras da sua empresa e aí o dress code ele ajuda muito se você construir seu código de vestimenta. Se você não souber construir, contrata, subcontrata. Eu sempre gostei disso, tá? A vida toda que eu precisei de alguém, eu sempre fui no especialista. Então, contrata um personal stylist, pede para essa pessoa construir o seu dress code, chama essa pessoa para dar uma palestra na sua empresa. Então, eu já fiz. A gente já teve palestra da Larissa Kraskin,
que é uma personal stylist que a gente usa na MAI. Ela já foi falar pro meu time. Inclusive, a gente sorteou nas pessoas que estavam presentes no nosso evento uma análise de coloração, se eu não me engano. Porque normalmente os personal stylists, eles têm como se fossem vários. O trabalho deles é dividido em etapas, né? Então ele tem primeiro uma análise de coloração para entender o que que se comporta melhor com vocês. Ele tem uma análise de guarda-roupa, onde ele vai no seu guarda-roupa, ele limpa o guarda-roupa todo, porque você tem que tirar o que realmente não funciona, para você não cair bem. Ele tem as compras, que ele pode sair para a rua para comprar com você coisas complementares que faltem. E ele tem a montagem dos looks. Então, ou seja, ele monta os looks para você já saber como é que você vai trabalhar. Então, eu acho que isso ajuda muito. Respondi a sua pergunta, Rafaela? Perfeito. Respondido. Eu queria primeiro saber se Rafaela, Vitor, Lucas. Depois anota aí, viu, Marcela? Ó, Rafaela, Vitor, Lucas. Lucas. Cecília já ganhou, não vou botar ela de novo no bolo, não, tá? Juliane e Diego, se todos eles são de Brasília. Porque se forem de Brasília, a gente vai sortear entre eles aqui para eles irem no escritório para poder a gente fazer um encontro presencial e tirar uma dúvida específica. Estou fazendo isso porque eles interagiram hoje e participaram da conversa e eu acho super válida a troca, porque a sua dúvida ela vale, né, como aprendizado para o outro. Então é muito válido essa participação. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula e eu queria saber se a gente tem mais alguma dúvida, se eu posso encerrar aqui por hoje. Ó, todo mundo já botou um sim aí, ó. Eu sou, eu quero, sim, sim, sim. Então, Marcela, vamos botar quem botou o sim aqui, tá? Eu tô falando com ela porque o time tá aqui, tá, gente? Vocês não estão vendo ainda, mas tá todo mundo olhando pra minha cara aqui, ó. Então é isso, gente. Obrigado por estar presente aqui mais uma vez, mais uma aula. Espero ter compartilhado o meu conhecimento. Espero que vocês tenham conseguido desenvolver o pensamento com relação à avaliação. E é válido que assim, eu vou sortear. Então, se alguém quiser montar a sua avaliação, no dia que vocês forem no escritório, eu analiso, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado, boa noite e bom descanso a todos.